Olá, boa tarde. Eu sou a Bruna Gonçalves e hoje estamos estreando o programa Sala de Entrevistas aqui da TV Farol. Um programa descontraído onde vamos abordar vários assuntos. E hoje o nosso convidado é o pastor Vitor Martins, de Porto Alegre, líder estadual da Igreja da Graça do estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, pastor Vitor. Obrigado, Bruna. Agradeço a sua pessoa, a toda a equipe da TV Farol para receber e dar o pontapé inicial desse programa Sala de Entrevista e que possa abençoar um pouquinho com a nossa história a todos que estão assistindo aqui nesse momento. Que maravilha! E vamos começar falando da tua trajetória na Igreja da Graça. Como é que foi? Começou em 2006, quando eu e minha irmã começou primeiro, né? Passamos uma situação difícil, que eu estava em outro ministério ali que eu fazia parte. E ali acabou que minha irmã foi à Igreja da Graça, ela falou, olha, tem uma igreja que eu estou indo que é muito boa, tem palavra, a gente ouve, a gente escuta a Deus, escuta as palavras dizendo, né? E ela foi aquele pontapézinho inicial que eu comecei aí em janeiro de 2006, oficialmente, assim eu posso dizer. E aí, dali em diante, eu já, desde a primeira semana que eu comecei, já tinha uma trajetória com Jesus, de uma forma já era batizado e tudo mais. Mas quando eu comecei ali, em 2006, começou algo assim diferente acontecendo dentro de mim. A presença de Deus, o mover dos céus, conhecer mais o que realmente Deus tinha. Então eu entendi que quando eu comecei ali, que dali em diante viria algo muito especial da parte de Deus para minha vida, para minha família, assim. E hoje podendo estar aqui, podendo confirmar tudo isso, né? Que maravilha! E como é que foi o seu chamado para se tornar líder estadual? Foi uma trajetória desde essa época que começou até chegar esse tempo que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Como eu comecei em 2006, em 2007 eu comecei a fazer a obra como obreiro voluntário da igreja. Trabalhava, fazia faculdade, né? Hoje já sou formado em administração de empresa e comércio exterior. Aí eu fazia até, entre 2007 e 2009, de obra a um chamado pastoral inicial. No chamado pastoral, em 2009, eu decidi abandonar tudo por chamado de Deus, depois de muita luta. Não foi tão simples assim, contando parece fácil, né? Mas tudo começou ali a partir de 2009, quando eu, dia 30 de setembro. Eu deixei tudo, dia 1º de outubro estava na igreja, e começou aquele envolvimento. Meu ministério, até chegar ao Estado, assim, se for ver uma questão de tempo, olhando num contexto geral assim, foi até rápido, aparentemente. Porque em 2010 eu fui oficializado pastor, direto da igreja. Só que eu não cuidava de igreja ainda. Em 2011 eu fui para a sede de São Paulo, trabalhei ao lado do pastor Jaime, nosso líder estadual e nacional da Igreja da Graça. Ficou quanto tempo em São Paulo? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Fiquei um ano e 6 meses na cidade que iniciei, Jundiaí, como obreiro e também auxiliar ministerial, ministro, né, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Aí depois, em 2011, eu fui para a sede de São Paulo, ser auxiliar, como todos os outros. 4 meses lá, o pastor já me colocou do lado dele para ser o braço direito. Fiquei 1 ano e 6 meses na sede, 1 ano e 1 mês do lado do pastor Jaime aprendendo, foi onde eu me aproximei do missionário, conheci tudo mais. 2012, depois chegar no estado, tá? 2012, assumi a minha primeira igreja, dia 7 de outubro de 2012, dia de eleição de vereadores na época. Eu lembro que cheguei para a igreja e falei, pessoal, fui eleito seu pastor. Porque calhou a data, né? A data específica. Aí Deus começou a fazer uma obra. Fui ainda solteiro, comecei a namorar ali com a minha esposa, nessa igreja, em 2012. 2014 nós nos casamos, aí casei em 2014, assumi minha primeira regional, dia 15 de novembro de 2014. A gente tem uma foto do início, quando vocês estavam se conhecendo, para ver agora, vamos ver. Aí eu estava nessa foto, era 2012, antes de ir assumir a primeira igreja mesmo. Ali foi a primeira vez, a gente não era nada, tá? A gente só começou a conversar. Ali a gente ficamos 2 meses em oração e se conhecendo, conversa mesmo. Literalmente, uma distância entre um e o outro era assim, né? Nem na mão pegava. E ali a gente começou a conversar. Quando foi então 2012, foi onde que a gente, depois de 2 meses que eu estava na igreja, eu tinha feito uma oração, né? Que eu falei, Senhor, eu não quero estar cuidando de uma igreja sem que esteja já direcionado quem será minha esposa. Eu conheci ela, em menos de 1 mês eu tive essa igreja. Eu falei, então ligando uma coisa na outra é ela. Mas, ao mesmo tempo, nós não tínhamos uma bênção concreta, então a gente só ficava em oração e conversando. Sim. Foi quando eu cheguei para ela também, nessa ocasião, eu falei assim para ela, olha, ela chama Licene, né? Falei, olha, Licene, vamos fazer assim, eu não sei o tempo, quando você vai ter que esperar para a gente ficar junto de verdade, para assumir um compromisso mesmo. Então, olha, estou liberando
Porque eu não quero lhe prender, eu não sei, meu foco é a igreja, meu foco é cuidar das pessoas e tudo mais. Eu só sei que ela virou para mim, parece romântico, né? Mas ela virou para mim e falou assim, não importa o tempo que for, eu vou esperar. Passou uma semana, o pastor Jaime, que é um pastor, perguntou e abençoou, O tempo partindo dele. melhor do que esperado. Partindo dele. Talvez faltava isso para acrescentar, né? Aí foi acontecendo, em 2014 nós nos casamos. Em 2014, dia 15 de novembro, eu fui para a primeira regional, que Deus abençoou o nosso trabalho ali, as pessoas foram abençoadas. Eu fui para uma primeira regional, que é na Zona Norte de São Paulo, que é onde eu comecei a aprender a liderar, vamos dizer assim. Cuidava de 21 igrejas na primeira regional. Então eu comecei ali, fazia ali as reuniões, tudo, fiquei 1 ano e 5 meses. Estou resumindo, tá, Bruna? Tá. Senão vai ficar, minha história não cabe tudo aqui. Seguindo. Então, 1 ano e 5 meses fiquei nessa regional, não foi muito. Mas foi suficiente para Deus abençoar e me mandar para a Zona Sul, que era o dobro desta igreja, mais pessoas, automaticamente tudo, e ali já casado e tal. Na Zona Sul, onde eu fiquei, só fiquei 1 ano e 2 meses, mas lá aconteceu algo muito bonito. Para mim, para todos ali, mas para mim, que foi o nascimento da minha primeira filha. Foi ali, nessa igreja, quando eu estava lá, que minha esposa engravidou. Foi ali que o missionário foi e fez a primeira vez um culto na minha igreja, que ele fez 12 cultos na região inteira que eu cuidava. Lá, se não me engano, cuidava só 16, não, acho que era 15 igrejas. Aí ele fiz 12 cultos, segui ele culto por culto, igreja por igreja, até chegar na minha. E a partir dali, Deus começou a abençoar. Foi algo assim que foi uma coisa chamando a outra. Aí o que é interessante? Depois de 1 ano e 2 meses, veio minha filha ficou 31 dias internada. A gente tem fotos também Tem também, desse né? momento da tua esposa grávida. Nesse resumo tudo, isso aconteceu na Zona Sul, quando eu estava em São Paulo, na Zona Sul, bairro, né? Isso é o bairro da Saúde, que é uma regional que tem lá, e lá ela engravidou e a gente passou essa luta, que era uma coisa que a gente não esperava, virou até uma novela da vida real também, que passou no Show da Fé, e foi onde que minha filha ficou 15 dias na UTI, a Emily, né, minha primogênita, 15 dias, porque o pulmãozinho dela, quando ela nasceu, ela foi prematura, então teve uma rasura, pulmão direito, então ela como se tivesse rasgado, uma abertura no pulmão, não estava completamente formado, mas teve alguma debilidade, foi onde que ela ficou incubada, 15 dias. Aí começou a tomar os antibióticos, que faz com que a formação volte a ser completa e tal. Nesse meio tempo de 15 dias para a saída da UTI para o quarto, ela pegou uma bactéria e foi direto no sangue. Mas tudo isso foi um projeto divino para a gente crescer bastante, né? Aconteceu que saiu 31 dias, ela saiu. Ela nasceu dia 3 de julho, ela saiu dia 4 ou 2 de agosto, não recordo agora se foi 31 dias, então foi dia 4 de agosto. E ficou esse mês, não, foi de junho, ela nasceu em junho. Julho foi a outra agora. É bom, a gente depois de uma a gente confunde. Então ela nasceu dia 3 de junho e saiu dia 4 de julho. Foi isso que aconteceu com ela. Aí depois daí fiquei um mês, quase um mês ainda na igreja. Fiquei 1 ano e 2 meses, como eu comentei, né? Aí de lá eu fui transferido para Jundiaí, que foi a igreja que eu fui e iniciei. Aí eu fui ser o líder da igreja, que um dia eu fui o obreiro dele. Aí foi assim que Deus foi fazendo. 2 anos quase completos lá, aí começou assim a chamada para algo maior que eu não imaginava. 1 ano antes de eu vir para o Rio Grande do Sul, né, o pastor Jaime me chamou e comentou comigo e falou assim, isso um sábado, né, ele falou para mim, olha, você está o missionário está pensando em você para um estado. Isso 1 ano antes de eu vir para cá. Sim. E eu falei, amém. Eu estava há 1 ano só, estava para completar 1 ano na igreja, na cidade que eu sou, minha família toda estava lá, só tinha uma filha ainda também, né. Eu falei, amém. Fiquei ali naquela... Foi uma surpresa boa. Foi uma surpresa boa, mas não esperava, literalmente não esperava. Mas eu sabia que algo ali Deus já estava preparando, porque não falaria algo assim diretamente, de forma tão pessoal, se não fosse um preparo. Bom, só sei que não foi daquela vez, porque não era para ser, era um outro estado e tal. Nesse meio tempo, então, desse 1 ano que depois esperei, minha esposa engravidou de novo. Só que já não era da minha gauchinha, ainda era uma paulistinha. E aí 5 meses de gestação, e aí a gente acabou perdendo essa menina. Com 5 meses não teve nada que a ciência comprovasse, mas foi isso, aconteceu tudo em maio. Eu lembro do primeiro dia de trabalho, do trabalhador, sabe, o dia do trabalhador? Foi a partir dali que minha esposa começou a ter algumas dores, contrações, com 5 meses só de gestação, aí quando ela rompeu a bolsa já estava sem vida. Não foi dada, mas tudo com um agir de Deus, tudo com o mover do céu. Certeza. Eu a perdi, quando nós a perdemos, não é fácil para um pai que ainda você sabe até o sexo que era, já sabe, já faz tempo plano, já estava ganhando roupa com camisa, com a roupinha com nome e tal. Já estava esperando, né? Já estava esperando. Aí foi quando Deus falou, olha, é minha, me entrega. E aí eu, sim, é sua.
tá aí, entreguei. Aí foi onde eu fiz o patrocínio da Ruth, que é uma história longa, assim, desse lado, assim, de detalhes, né? Só sei que passou, isso foi em maio, aí passou junho e em julho, chegando agora no Rio Grande do Sul, né? Corri para chegar aqui. Aí em julho aconteceu que aí o pastor já me chamou de novo e ele disse, olha, o missionário quer falar contigo. Não falou naquele dia. Falou, deixou na expectativa. Foi, aí passou uma semana depois, aí foi num sábado que ele me chamou, eu fui, aí o missionário me chamou e falou, você está pronto se você for para o Rio Grande do Sul? Eu falei, sim senhor. Então tá, terça-feira você vai. Aí cheguei aqui. Aí foi no dia 23 de julho, que eu cheguei, foi uma terça, e 24 ele me apresentou para o estado todo ali. Aí, a partir de aí, me tornando o líder mais novo de idade estadual da Igreja da Graça, até o momento, né? Que logo vai vir mais novo também, tem que ser assim, né? A gente envelhece, mas Deus está abençoando. Foi. E aí a gente tem feito esse trabalho, faz esses quase 3 anos já, né? Para quem está vendo agora, quase 3 anos já. E assim Deus tem abençoado. Agora estamos aqui, daí veio os propósitos, aí lutamos aqui, estamos aqui com a Farol, agora a TV Farol. Já tinha a TV, só que voltada lá para HIT, mostrando ali no Rio Grande do Sul. Só o sinal. Só o sinal. Isso. Agora já tem aqui aqui em Rio Grande. Então assim, Deus tem abençoado bastante. Passamos uma pandemia. Aqui eu vim não imaginar, ninguém imaginava que nenhum pastor em qualquer momento que foi transferir em 2019, imaginaria que, por exemplo, passaria uma pandemia. Eu nem sabia que, sinceramente, pandemia, nem sabia o que era isso. É verdade. No momento, assim, quando começou... Foi um grande susto pra gente, conhecia epidemia, mas pandemia eu não sabia que envolvia o mundo. E aí aconteceu em março, né, de 2020, aí tudo veio acontecendo, a gente conseguiu ali, não foi só, todos que foram comigo, que estavam ali, viram, né, não foi só a sede, os pastores todos também passaram uma situação, só que a gente cresceu bastante com Deus. Quem soube aproveitar foi um tempo de muita purificação pessoal, entendimento e crescimento com Deus. Porque a gente pode estar saindo de uma pandemia, mas a gente não está como entramos nela. Nós estamos melhor. Isso eu tenho comigo. Então a gente está assim, fazendo a coisa acontecer. E chegamos aqui, já fazem quase 3 anos. 3 anos. Né? São muitos detalhes, é óbvio, né? Tem muita coisa que vai acontecendo, mas aí estamos firmes. Aí veio nesse meio tempo, na pandemia, esqueci de citar algo importante, é a minha gauchinha, né? Uma de cada estado, uma filha de cada estado. Isso aí, uma de cada estado. Aí veio a gauchinha que eu chamo da recompensa, não a substituição. Porque cada um é um. Com certeza. Né? Mas veio como uma recompensa divina que Deus nos deu. Matematicamente falando, a Ruth não existiria se nós fôssemos até o fim na gravidez da anterior. Uhum. Então, assim, não tem que questionar o plano de Deus. Ele sabe que é perfeito. Só sei que ela está com Jesus e as minhas vou conduzir em Cristo também para o grande dia. Então, matematicamente falando, não seria possível ter a Ruth. Então, não tem como trocar filho, não tem como um substituir o outro. Não, então é a recompensa. Então eu chamo a gauchinha a recompensa. É a Rutinha a recompensa daquilo que Deus deu pra gente aqui no Sul, comprovando que o plano dele aqui pro Rio Grande do Sul é grande. Através de nós e para nós também, para todos que estão com a gente. Então a gente já falou um pouco da tua trajetória em relação à igreja como líder e como é que é com a família? A família acompanha? O que a esposa... Sim, quando a gente fala família, não tem como não lembrar do começo, onde que mãe, irmão, né, tentava ali envolvido. Hoje eu posso dizer, maravilhoso, mas nem sempre foi tão simples assim, né? Uma das grandes barreiras sempre foi a família, porque o apego, eu sempre fui muito apegado porque eu me apego mesmo, você é meu. Que é o famoso grude, né? E assim eu era com a minha família de casa. Mãe, irmão, tem irmão mais novo. Hoje ele já está na faculdade. Mas quando comecei a assumir tudo, falar assim, eu vou, né, fazer a obra de Deus e tal. Ele era uma criança, eu carreguei no colo, assim, ajudei, participei. Então eu tinha um apego muito. Então ali foi bem mais intenso assim, a renúncia, né, inicial, emocional e tal. Mas sempre foi... dirigido por Deus. Isso para mim era o mais importante, Bruna, porque eu falava com Deus sobre o meu chamado e eu sabia que havia uma restrição da minha mãe, por exemplo, como família, porque é filho, né? Filho, ela que se depender da mãe, que é debaixo da guarda pro resto da vida. É verdade. Quer estar sempre ali que esteja. Então ela mesmo, quando eu comecei na igreja, ela viu que eu comecei a me envolver, voluntariamente eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, você não vai ser pastor não, hein? Eu falei, mãe, não falei nada.
É porque eu ficava lendo a Bíblia, lendo livro, fazendo estudos voluntariamente. Não tinha essa coisa de, não, fazer porque eu queria. E aí eu ficava me ouvindo muito, ia para a igreja, gostava de ficar na igreja. Para voltar era mais difícil, então ela viu isso, talvez despertou algo nela. E ela falou isso logo de princípio para mim. No começo, quando eu comecei a ouvir a Deus nesse sentido. Assim, a palavra, aquele encontro com uma pregação, com um pastor, querendo observar e falar, poxa, eu quero isso também para mim. Então começou a dar esse conflito. Então, uma das minhas orações era, Deus, se o Senhor realmente tem, vai mudar tudo. O coração das pessoas, isso. Assim vai. Quando eu comecei e falei, vou assumir, por isso que eu falo, nem sempre foi assim, hoje é. Mas quando eu fui falar com ela, quando eu falei assim que eu ia pedir a conta do trabalho, já tinha me formado, quase pensei em abandonar tudo, mas Deus, graças a Deus, não deixou. Completei minha faculdade, mas quando eu fui chegar para ela e falar assim, mãe, eu vou sair, que eu trabalhava em multinacional. Aí para ter ideia, eu lembro até hoje, eu trabalhei em uma multinacional, presente em 80 países, ela era holandesa, porque eu escutei tanto isso. Então assim, tinha um futuro bastante assim visionário, e o desejo era seguir essa carreira mesmo, porque eu me envolvi nisso. Mas quando vem aquela palavra que Deus toca contigo, você está disposto a abrir mão de tudo. E aí eu falei com ela, e no primeiro momento, meu receio era que ela falasse não, ou decepcionasse ela. Só que ela também é uma mulher de oração. Então no momento que eu cheguei para ela e falei, ela falou assim, tá bom, eu vou orar. Que bom, né? Falei, amei. A gente tem uma surpresa da tua mãe para ti. Tem? Vamos assistir? Então, tá bom, vamos ver a minha surpresa da minha mãe. Filho, olha a mãe aqui de novo. Eu vou começar assim dizendo que a realização de estar podendo falar assim de você não tem preço, só pode ser de Deus, né? Então, sobre o seu batismo, aquela época que a indecisão era muito grande, né? E a gente já fazia essas orações tremendas a Deus, pedindo um caminho, uma solução, né? A gente pede o caminho e Ele dá a solução. Então a gente fez oração, pedimos a Deus para conduzir a tua vida, né? E é assim que hoje a gente está colhendo esses resultados maravilhosos, que foi Deus, com certeza, plantou na tua vida para que tudo isso acontecesse, da maneira como está acontecendo, porque sempre foi assim, sempre foi de realização, você sempre fez o melhor de você, e a gente consegue contemplar tudo isso com gratidão a Deus, porque é um patamar de amor, de dedicação, né, de humildade e muita gratidão a Deus e a Jesus por tudo que você conquistou dentro da sua missão que Ele impôs para você. Então é gratificante. Eu como mãe, eu sinto que não tem preço. Não tem preço, né? Porque é uma coisa que já vem do ventre, né? Está escrito aí nas escrituras que Deus tem esses planos para a gente desde o ventre da mãe. Então imagina, eu me sinto assim super abençoada. E o batismo veio justamente para definir isso de uma maneira tremenda, forte demais, porque ele conduz, né? Mandou um recado tremendo para você diante da tua vida, como missão de estar onde você está, fazendo o que você faz, da maneira linda que Deus propôs para você fazer, antes de tudo e mais nada, né? Então é um triunfo, e assim, da minha parte, só agradecer a Deus imensamente e a Jesus por tudo, e pela tua vida, que Deus a conserve, para que você faça muito, mas muito mais do que já tem feito, tá bom? Recebe o meu carinho, o meu amor eterno, porque você é tudo para mim, e que eu possa estar passando isso de alguma maneira muito linda, de que vale a pena criar um filho, que vale a pena batizar e que vale a pena entregar literalmente na mão de Jesus. É isso aí. Uma mãe realizada. Como nem sempre foi assim. Foi ali uma barreira no início, mas ali já tinha, né, nessa parte ministerial, tinha sido pós-batismo que ela comentou. O batismo foi em 2004, dia 12 de dezembro. Foi quando ela fez parte, ela foi fundamental para que eu me batizasse. Na última semana eu queria desistir. Não quero mais não. Ela falou, não, você vai escutar, me pôs lá, colocou um pastor pregando sobre batismo, só batismo. Ouça isso. Ali me convenci que eu estava fazendo certo.
porque ela insistiu. Na última semana eu falei, não quero mais, mas era um plano de Deus e o diabo estava querendo atrapalhar. E ela foi fundamental, ela é fundamental, né? Então, para mim, era fundamental ter o sim dela até para poder fazer a obra de Deus, porque a gente sai sem saber o que fazer, né? E aí foi quando eu falei para ela, ela falou que orar. Aí ela falou assim, foi interessante, olhando assim, ela foi de oração, sempre foi de oração, assim, desde que a gente se converteu, viemos do espiritismo e tal. Minha mãe, ela sempre foi dedicada à prática, de uma forma natural de se falar, religiosa. Mas ela veio para o evangelho, ela se dedicou à prática cristã, então isso é muito bom. E aí ela falou, vou orar, isso foi tudo no mesmo dia, não demorou 2, 3, 4, 5, não, foi no mesmo dia. Eu falei à tarde, finalzinho da tarde, à noite ela chegou, foi orar, Deus deu para ela uma passagem bíblica de Isaías. E ela falou assim, pode ir que é ele que está te chamando, eu não vou falar não para ele. Aí fui. Aí ali eu escutei o sim dela, que foi sendo conquistado. E ela chegava no começo, mesmo fazendo a obra, ela falava assim, por que você está indo? Ela tinha a parte de mãe que voltava a falar mais alto. Mas aí chegou um tempo que, como agora, onde ela chegou, há muito tempo atrás, eu auxiliava ainda, ministro ainda, ela chegou a falar assim, filho, eu tive um sonho que você saiu da igreja e estava tão triste. Filho, nunca saia, nunca pare de fazer isso. Ou seja, para mim ali era algo que, a importância de ver que aquela mãe que um dia talvez disse, ou talvez é hoje que eu digo, sim, né, não seja, e ela falando, não pare, mudou muito, né? E aí Deus permitiu que ela tivesse algo assim para ela saber que estou no caminho certo, ou seja, que é aquilo que Deus quer de mim. Então, depois de tudo isso, as experiências, aí Deus foi só abençoando. Porque ela onde ficou foi emocionada em mandar um vídeo. E ela tá ficando famosinha, tá aparecendo em qualquer lugar. Minha mãe é uma benção. Pastor Vitor, e como foi se inserir nessa pandemia para fazer as lives, para ficar mais... Já era ativo no Instagram antes? Não como a pandemia fez com que eu fosse. Instagram, Facebook, agora no YouTube. Eu, assim, um pouquinho antes de começar a pandemia, literalmente um pouquinho antes, porque 2020 foi ano bissexto. E no dia 29, então, de fevereiro, eu fiz um culto, que muitos pastores estavam lá também, que foi do sábado que a gente tem o Congresso Águia, que foi o dia D, o dia da diferença, porque 29 de fevereiro não é sempre que tem. Então ali fiz uma unção, consagração de um azeite, das 1000 orações, e eu fiz o dia D. E naquele culto eu não esqueci a mensagem que Deus me deu, que eu preguei. Oportunidade ou dificuldade? Foi exatamente isso que aconteceu ali. Na dificuldade, se você levar ela como tal, você jamais vai sair da situação que você está. Mas você pode ver na dificuldade uma oportunidade. E aí ficou. Aí isso foi dia 29 de fevereiro. 20 de março, minha igreja foi lacrada, fechada, como se a gente fosse bandido. Entraram lá tal, e mandaram e lacraram a igreja, tudo mais. Depois a gente conseguiu liberar tudo. Só que ali, então, vindo na pandemia, devido à situação e necessidade, uma oportunidade. Foi quando eu cresci 10 mil seguidores, uma questão de 3 meses, 4 meses assim. Não sei se foi menos ou foi mais, não me recordo agora. Né? E foi muito necessário, útil. Criamos uma igreja indiretamente, online, e que sustentava não só, claro, a nossa sede, mas como o Estado, muitas vezes, né? Que manteve o Estado... de entrar dentro da casa das pessoas também e trazer... fortalecê-los, porque a mente de todo mundo foi tentada a temer, né? Não só sobre a saúde, mas financeiramente, né? Crises, isso. E quantas pessoas... E depois a gente ouve falar, e até hoje, como a gente faz ainda, né? Mesmo com as igrejas abertas, vira e mexe, nós estamos sempre ali entrando. Como que impacta, como que sustentou, como que realmente fez uma grande obra que a gente não imaginava que seria de tanta proporção. E foi se ganhando espaço cada vez mais. Tanto que às vezes as pessoas não me conhecem pela TV, me conhecem pelas lives. Onde eu vou, venho nas cidades aqui do Sul, vou lá, muitos que estão no culto e que participam da minha live. Mais de 1000 pessoas conseguem assistir a tua live. Isso, simultaneamente, chegou a 1.400. O top de visualização. Por causa de algoritmo do Facebook, a gente às vezes era derrubado. Tem essas lutas aí. Mas assim, a questão de ser visto, chegou uma live que eu fiz até com a minha esposa, que até que destacou-se a vida sentimental que eu comecei a fazer. Em um dia, acabou a live, quando nós acabamos a live, eu estava lá com 50 mil de alcance inicial. E aí essa live passou acho que 100 mil visualizações depois com o tempo. Mas ali que eu vi um destaque bem grande naquela live. Mas isso foi feito com a minha esposa, nesse sentido. Agora, individual mesmo, chegou a 1.400 de visualização simultânea. Aí tem 70 mil visualizações, 80, depende.
Tem de 100, acho que tem de 100 também alguma coisa. E outras que é o mais normal mesmo, a gente tem umas 5, 6 mil pessoas que acabam assistindo. Acabamos assim, numa semana, sabe? Então, encerramos o programa de hoje com o pastor Vitor. Agradeço a todos vocês, uma boa tarde.